O agronegócio brasileiro vive o desafio de aumentar a produção de alimentos, mantendo o compromisso com a sustentabilidade. E nesse contexto surge o programa Caminho Verde Brasil, que é coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, para poder trazer essa visibilidade, essa iniciativa para as práticas sustentáveis do setor. E hoje aqui comigo a gente conversa com Pedro Cunto, que é o coordenador do programa Caminho Verde Brasil. Muito obrigada pela presença aqui, Pedro. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu queria que você falasse o que é o programa Caminho Verde Brasil, quais são os principais objetivos dele aqui no setor. Tá. Antes, rápida contextualização, né? A gente ainda detém 66% da área de floresta preservado e só em torno de 50 milhões de hectares na agricultura anual. Só que a gente tem 160 milhões de hectares de pastagem, 100 milhões com algum nível de degradação. Então, isso é uma oportunidade para aumentar e multiplicar a produção brasileira, atendendo a demanda mundial de sustentabilidade, sem desmatamento. Sim. Então, esse programa se propõe a recuperar 40 milhões de hectares desses 100. Bastante coisa. A gente está buscando financiamento para isso, porque pessoal, mão de obra, né, a tecnologia, as técnicas, a terra, a gente tem. Sim. O que falta é capital com juro adequado, prazo longo, para que a gente incentive o produtor a fazer isso. Então, essa é a ideia, trazer dinheiro de fora, por conta de uma produção altamente sustentável, benefícios para o meio ambiente, para beneficiar também o nosso produtor. Então, falando em trazer o dinheiro de fora, né? A gente é uma potência agropecuária. Como que o mercado internacional nos enxerga e como é que tem sido feita essa conversa dessa iniciativa? Olha, eu acho que quem entende profundamente o Brasil sabe o nível de sustentabilidade que a gente tem, uma coisa diferenciada. Como eu falei aqui, são 66% do território preservado, 29% do território preservado nas propriedades rurais, pelos produtores. O problema é que a gente precisa comunicar melhor isso. Isso é uma questão, né? Quem tem só aquela visão superficial do Brasil não tem esses números, não conhece. E o programa ajuda nisso também. Né? Não é só a captação de recurso aqui, mas também acaba sendo uma divulgação internacional da sustentabilidade da agricultura. A gente ali não está reinventando a roda em termos de práticas, né? Tem uma série de práticas que precisam ser adotadas, mas já são práticas vencedoras que a gente já conhece, aumentam produtividade, aumentam resiliência. Então, eu acho que o programa também ajuda nessa questão da visibilidade. E, puxando o gancho para isso, o programa ajuda, mas de que forma que o Ministério da Agricultura atua para combater até essas narrativas distorcidas, né, entre a agropecuária, a produção e a sustentabilidade, o meio ambiente? Olha, a gente tem uma Secretaria de Relações Internacionais que tem uma agenda super extensa o ano inteiro, conversando com governos, com empresários, visitando os países. A gente tem aberto muitos mercados e levar essa mensagem da sustentabilidade é um dos segredos para abrir todos os mercados que já foram feitos na atual gestão. Além disso, a gente tem estado presente em todos os eventos principais de meio ambiente, levando o tema da agricultura, mostrando que a agricultura pode ser solução para a questão climática. Semana que vem temos uma missão em Londres, eu vou estar lá falando do programa. Vamos falar da sustentabilidade no Brasil, fertilizante verde, bioinsumos. Vamos estar presente na COP. Então, a gente tenta ir, ao longo do tempo, esclarecendo isso. Falando em COP, né, vocês levaram essa ideia, né, para a COP. Como é que foi a aceitação? Como é que foi a visibilidade do Brasil nessa iniciativa? A gente saiu da COP anterior a Belém, em Baku, com a ideia de que a gente tinha que colocar um programa como Caminho Verde como agenda de ação da COP na nossa COP em Belém. Isso foi desenvolvido pela equipe do Ministério, com uma série de parceiros, e resultou no programa Raiz, que nada mais é do que um caminho verde para o mundo. Legal. Né? Ele se inspira no nosso programa
para incentivar os países a terem o seu próprio programa de recuperação de áreas degradadas. Isso comunica com todas as COPs de biodiversidade, desertificação e clima. E é algo que, para além da presidência do Brasil, vai continuar tendo tração, vai também, além de incentivar os outros países, nos ajudar a trazer recursos. Legal. Pedro, e o produtor rural, ele é um protagonista aí nesse caminho, né? O produtor que investir nessas práticas, ele vai ter algum benefício, né, do programa? Como é que funciona essa relação, né, de conversa entre vocês? Bom, o próprio programa já é um benefício, né? É um programa com condições facilitadas, mais prazo, juro baixo, para que o produtor tenha um incentivo econômico a não desmatar e recuperar uma área que já está sendo utilizada, seja própria dele, ou arrendada, ou adquirida. Então, você já tem essa componente do financiamento. A recuperação dessa terra por si só ela é muito rentável, né? A terra recuperada vale muito mais, às vezes 3, 4 vezes mais em alguns anos. Tem um conjunto de práticas que levam a uma produtividade bastante alta. E a gente está buscando também facilitar, ainda não tem nenhuma novidade já definida, mas a gente está buscando facilitar ou reduzir juros também no custeio de quem aderir a esse programa. Bacana. E a gente teve recentemente aqui o Fórum Internacional da Agropecuária e tivemos a presença aí de 16 nações. Você esteve lá, né, conversou com todo mundo. Como que você conseguiu observar a visibilidade do Brasil fora, né? Como é que foi esse evento? Fala um pouquinho. Foi um programa extenso, um dia longo, quase 12 horas ali, mas muito rico, um público de altíssimo nível, muita informação. A gente pôde passar um pouquinho do trabalho do Ministério também. E muito interessante interagir com os adidos, com os representantes internacionais dos países, né, das embaixadas. Estava também presente o representante da FAO no Brasil, do ICA. Então, tem muita gente ali para a gente poder conversar e ver possibilidades de parcerias. Pedro, e olhando para o futuro, para as metas dos próximos anos, né? O que a gente pode esperar do programa Caminho Verde Brasil? Bom, primeiro, dizer que o programa já saiu do papel. Ele já é uma realidade. A gente lançou a primeira etapa em parceria com o Tesouro Nacional, o programa Ecoinvest. São 30 bilhões de reais que já estão nos bancos, são 10 bancos, de dinheiro público e privado, trazido do exterior. É importante também falar, com relação a isso, que o produtor provavelmente não vai ficar sabendo dessa linha pelo gerente do banco, porque, como é tudo muito novo, os bancos estão tratando isso mais caso a caso, como operações estruturadas e não uma linha como o Plano Safra. Vai ter um critério para escolher essas áreas? Tem critérios. Um dos principais critérios é a comprovação da degradação da área. A Embrapa deu todo o apoio técnico, existe uma metodologia. Mas os bancos são livres para procurarem os clientes. Agora, o recado importante procure, se você tem interesse, procure o seu banco. Entre no site do Ministério, veja os bancos vencedores, são dos maiores bancos do setor. Procure, e se o gerente não souber, peça para ele falar com a área de agronegócio ou com a área de sustentabilidade. Aí, a partir cada de banco quando eles podem já procurar? Pode fazer amanhã, já pode Legal. fazer hoje. O dinheiro já está lá. Legal. Então, busquem os bancos. Inclusive, o primeiro projeto, a gente já tem 3 projetos contratados e vários na esteira. O primeiro é aqui no Mato Grosso do Sul. Que legal, qual região? São 100 milhões de reais para a recuperação de 4 mil hectares com cana-de-açúcar. É um projeto financiado pelo Itaú, da Decoagro. Pedro, recentemente foi aprovada uma área aqui para poder começar esse trabalho do programa, né, que é na cidade de Vinhema. Né? Como é que está essa tratação? Bom, foi aprovado, acho que tem coisa de 2 meses, 3 meses, o projeto já está andando.
foi financiado pelo Itaú, foi a primeira operação do programa. São 4.000 hectares de área a ser recuperada para cana-de-açúcar. É importante destacar também para quem está interessado que, diferente do Plano Safra, essa não é uma linha que tem limite por tomador. Então, viabiliza projetos pequenos, médios, mas também projetos grandes, como esse, de 100 milhões de reais. Muito bom. Então, a gente tem muito caminho pela frente aí, né? Tem, não. Para os próximos anos, a gente já tem entabuladas conversas para novos aportes. Ano que vem, a gente vai fazer com a Agência de Cooperação Japonesa um novo leilão. Esse leilão com a característica um pouco diferente, vai ser um valor, deve dar uns 4 bilhões de reais no total, valor um pouco menor, mas com 80% do recurso orientado a pequenos e médios produtores e a assistência técnica dada pelo programa. Então, a gente acredita que é bem complementar com essa linha que também atual, que também financia grandes projetos. Temos iniciativas, por exemplo, eu vou falar em Londres com investidores, com fundos soberanos, da criação de fundos de equity, de participação. O Banco do Brasil está chamando de FIAGRO, multimercado, com o Banco do Brasil, para permitir que esses grandes investidores, os grandes fundos, eles possam ser sócios dos produtores brasileiros. Então, a gente quer ter várias modalidades. Legal. E, Pedro, foi feito algum tipo de provisionamento para entender a longo prazo quanto isso vai impactar positivamente, né, na produção de alimentos, tendo todas essas áreas, né, recuperadas? Bom, fazendo só uma conta simples, eu não posso cravar o número, mas considerando que a gente tem 50 milhões de hectares, parte disso com 2 safras, se a gente recuperar os 40 milhões de hectares, na maior parte com 2 safras, a gente quase dobra a produção brasileira. Já somos o maior exportador do mundo. E uma coisa interessante, é importante destacar isso, né? Porque o pessoal pode olhar esses números e falar, pô, isso vai derrubar o preço, né? Isso acaba sendo ruim para mim. Só que a sustentabilidade não é um modismo, nem uma coisa só da Europa. A gente está vendo esse movimento no mundo inteiro. China se movimentando para isso, todos os nossos principais clientes. Então, e a gente tem uma possibilidade única de aumentar essa produção sem desmatamento, dando a maior sustentabilidade do mundo. Então, a gente tem que encarar isso como oportunidade de aumentar a produção em níveis sustentáveis, acessar esses mercados mais exigentes, que pagam mais, e com isso a gente tira a concorrência ali. Então, não acredito que vai ter problema para o nosso produto, muito pelo contrário, acho que os concorrentes talvez tenham que se preocupar. Mas o mercado também está expandindo muito. Biocombustíveis é uma coisa gigantesca, né? Falando agora sobre biocombustível para navegação, esse modelo, ele é sustentável, Pedro? O nosso modelo, com certeza. Né? Tem uma discussão hoje na IMO, que é a instituição que regulamenta isso. Os europeus têm defendido muito o hidrogênio. Os chineses, assim como nós, querem também o biocombustível, o biobunker. Parece que já foi entendido na IMO que o biocombustível de milho de segunda safra ele já é considerado sustentável. Mas a gente ainda tem que brigar mais, mostrar que aqui a gente consegue produzir sem desmatamento, esse é um dos pontos da questão, com baixo carbono e, principalmente, que a gente não compete com alimento. Se a gente pode dobrar a produção brasileira, então tem espaço para a gente aumentar a produção de alimento, garantir segurança alimentar, ao mesmo tempo que a gente garante a transição energética. E para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você falasse para a gente de propósito. Por que você escolheu trabalhar no agronegócio, dentro do Ministério agora, né, da Agricultura e Pecuária do Brasil? Desde quando você está? Fala um pouquinho. E como que você contribui? Como que também esse trabalho contribui para você pessoalmente? Bom, eu pessoalmente gosto muito de conhecer áreas novas. Fui consultor há muito tempo e achava isso muito interessante, ir a clientes novos, conhecer modelos de negócio. Quando entrei no governo, sou funcionário do Banco Central, em pouco tempo comecei a ter outras experiências dentro do governo, até chegar nesse convite do Ministério da Agricultura.
um convite feito pelo Carlos Agostinho, que foi o grande idealizador do programa. Foi uma agenda super intensa, muito aprendizado nessas viagens todas. Você vê os modelos de cada país, essa negociação internacional e o próprio setor, que é apaixonante. A possibilidade, a vantagem competitiva que a gente tem, a possibilidade que a gente tem para crescer, gerar renda, desenvolvimento para o país. E com uma sustentabilidade que não tem igual no mundo, isso acho que anima qualquer um, né? É um grande desafio. Deixa uma mensagem final aqui para o pessoal sobre a importância, né, do próprio trabalho do Ministério da Agricultura. Tá. Bom, a sustentabilidade, ela veio para ficar, gente. Outros países eles vão ter dificuldade de se adequar. O Brasil é o país que tem a maior vantagem. A gente pode crescer muito, dando toda a sustentabilidade que o mundo exige, né? A gente já faz muito, o mundo está exigindo mais, a gente vai conseguir responder e vamos ganhar mercado. Então, assim, invistam nesse programa. O governo está fazendo um esforço muito grande para trazer recurso com juro baixo, para viabilizar esse tipo de negócio. Então, procurem seu banco, façam seus projetos, vamos recuperar essas áreas e desenvolver o país. Recado está dado. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. E a gente espera você no próximo programa. Tchau.